Amém, igreja. Ainda em pé, eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias no texto de Isaías, no capítulo 38. Leremos do versículo 1 ao versículo 8. Isaías 38, do 1 ao 8. Vamos fazer uma leitura responsiva. Eu lerei os ímpares e os irmãos leiam os pares. O título é A Doença de Ezequias e Sua Cura Maravilhosa. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, dizendo: Vá e diga a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Assim o sol retrocedeu os 10 graus que já havia declinado. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais esse dia, Senhor. E pedimos que nessa escola bíblica dominical, que nesse devocional, o Senhor esteja falando conosco e nos ensinando, ó Senhor, a viver para a Tua glória. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar? Amém. O texto que nós lemos em Isaías, no capítulo 38, conta um acontecimento muito importante na vida do rei Ezequias. Esse acontecimento é a sua doença e a sua cura. E ele é tão importante, tão marcante, que todos os autores bíblicos que relatam esse período, que falam sobre a época do rei Ezequias, relatam sobre a sua doença e a sua cura. Tanto em Isaías nós encontramos, quanto encontramos a mesma história em 2 Reis, e temos também uma citação sobre ela em 2 Crônicas. O que acontece? O rei Ezequias, no auge do seu reino, no auge do seu trabalho, daquilo que ele precisava trabalhar para expandir o reino do sul, no que ele precisava trabalhar para impedir as invasões, e em um período que não era um período de paz, ou um período controlado, mas em um período que por si só já era complicado para ele, ele adoece de uma enfermidade mortal. A Bíblia não nos relata qual era a doença de Ezequias, do que ele adoeceu. Nós temos uma pequena pista no final do capítulo, quando, dando as diretrizes para os médicos que cuidavam do rei Ezequias, Isaías fala para eles fazerem uma pasta de figos, que era a medicina da época, e colocarem sobre uma úlcera que ele tinha. Essa palavra úlcera, ela é usada no Antigo Testamento, às vezes como úlcera e às vezes como tumores. Ela é a mesma palavra usada para falar nas 10 pragas do Egito sobre a praga dos tumores. E também é a mesma palavra usada às vezes para falar sobre aquele ferimento que revelava quem estava leproso e precisava se retirar do arraial de Israel. Então, mesmo não sabendo qual era a doença, qual era a natureza dessa doença, nós sabemos que era algo para a época sem cura, para a época realmente fatal. É aquilo que a Bíblia nos diz. É a primeira informação que nós temos, uma doença mortal. Então, o rei Ezequias, talvez de todas as suas preocupações, ele se esquece momentaneamente por conta de uma preocupação maior,
que é: infelizmente eu vou morrer. Era a certeza que ele tinha. A Bíblia relata que o profeta Isaías visita Ezequias em sua doença. Nós não sabemos se rotineiramente ou se já aquela visita que se faz para um amigo doente. Talvez Ezequias tenha pedido para Isaías o visitar. Talvez ele tenha pensado: olha, eu vou chamar o profeta do Senhor, que talvez ele pode fazer alguma coisa. Talvez ele pode orar por mim, ou pode entregar uma profecia, alguma coisa que eu tenha que fazer, ou talvez alguma resposta. Então, provavelmente Ezequias chama Isaías esperando uma palavra. E o que ele recebe da boca de Isaías não era o que ele esperava. Não era a boa notícia que ele ansiava. E não é só Isaías falando o que ele achava, ou dando uma opinião pessoal, olhando para a vida do rei Ezequias. Mas ele fala: assim diz o Senhor. Talvez colocando aquele ponto final. Talvez aquilo que mais desespera Ezequias. Então, Isaías diz: põe a tua casa em ordem, porque você morrerá, você não vai escapar. Então, o que nós temos? Nós temos a situação de Ezequias, teoricamente, chegando ao fim, daquilo que ele podia pensar, de todas as soluções que ele podia buscar. Ele era rei e provavelmente ele tinha acesso à melhor medicina que existia naquele tempo. E as respostas lá tinham acabado. E quando ele vem buscar o profeta do Senhor, a resposta também é não. Então, a situação do rei Ezequias naquele momento era: não existia uma solução. Para todos os lados que ele olhava, ele não conseguia ver uma solução, ver uma cura, ver nenhum tipo de alento. E muitas vezes nós nos encontramos também em situações onde nós não conseguimos ver uma solução, ver um alento, em que nós buscamos uma boa notícia, uma solução, e só o que nós encontramos é mais uma má notícia, mais um problema para adicionar aquilo que nós já sofremos. Às vezes, é pela mesma situação de Ezequias, uma doença que nós não sabemos se tem cura ou se não tem, se tem tratamento, se nós podemos melhorar ou não. Às vezes, é por conta de um acidente que acontece e aquela ligação que chega de madrugada que ninguém quer receber e nos deixa desesperados. Às vezes, é uma situação na nossa vida, como emprego, e nós não sabemos se vamos ficar naquela empresa ou não, se nós seremos dispensados de um emprego que nós gostamos, pela situação do país, pela situação social. Independente da causa, muitas vezes nós encontramos nessa situação, que é de não ver a solução, não encontrar uma solução em nenhum lado que nós olhamos. Então, aos nossos olhos, a nossa situação é complicada. E nós ficamos catatônicos, como o rei Ezequias pode ter ficado. Essas situações de perder o sono por algo que está acontecendo na nossa vida, ou de ficar olhando fixamente para um telefone, esperando uma ligação que vai resolver os nossos problemas. Todas essas coisas acontecem na nossa vida e nos deixam desesperados, tristes e angustiados, assim como o rei Ezequias poderia estar naquele momento. Mas graças a Deus, a Bíblia nos ensina também a lidar com momentos como este. Ela nos dá exemplos e conta histórias de como o Senhor tem agido no meio do seu povo. O que Ezequias faz quando acabam as opções dele? Quando até o profeta do Senhor disse: você vai morrer. Quando acabam as opções de Ezequias, ele se vira para a parede e ora: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E só. Uma oração curta. A Bíblia relata orações mais longas em momentos como este. Mas por que a oração do rei Ezequias é assim? Muitas vezes nós nos perguntamos: mas para alguém que está morrendo, para alguém que não vê solução, por que ele não ora mais? Por que ele não expõe toda a situação dele diante de Deus? Por que ele não chora ou não argumenta? Por que ele não faz como Ana,
que quando não tinha filhos e era estéril, ora ao Senhor falando de toda a situação, falando que ela precisava, entregando o filho que ela nem tinha ainda nas mãos do Senhor. Por que Ezequias não fala completamente da situação dele e derrama o seu coração como Ana ou como outros derramaram? A resposta é simples. É porque muitas vezes a situação em que nós nos encontramos nos impede até de orar como nós precisamos. Muitas vezes nós não temos forças para orar, forças para fazer uma oração conversando bastante com Deus, falando o que nós precisamos. Muitas vezes o sentimento de não ver uma solução nos faz pensar, olha, eu não sei o que pedir para Deus. Eu não sei como pedir a solução porque eu não sei qual é a solução. Eu não sei o que poderia acontecer agora para me tirar dessa situação. Então o que acontece? A oração de Ezequias é como aquela oração que nós fazemos geralmente nesses momentos. Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, faça o melhor. Não porque nós não queremos orar mais, mas porque nós não sabemos ou porque nós não conseguimos. A oração de Ezequias é como essa que nós fazemos. E qual é o conteúdo dessa oração então? O que Ezequias pede? O único verbo que há nessa oração é Senhor, lembra-te. E às vezes, à primeira vista, parece até que Ezequias está confiando em suas obras, naquilo que ele tem feito, no seu reinado, porque ele diz, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com um coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. Então, ele está falando daquilo que ele fez, de como foi o reinado dele? Não é exatamente isso que Ezequias está falando. Quando ele pede para o Senhor se lembrar de como ele havia andado em justiça, ele está lembrando das promessas do Senhor, porque o Senhor tem promessas para aquele que anda em justiça. Ezequias está pensando, olha, eu andei em justiça perante o Senhor, então esse Deus que tem prometido, esse Deus que fala em sua palavra, vai cumprir. Talvez as promessas que passavam na mente de Ezequias são aquelas como do Salmo 37, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Talvez ele estava pensando, eu estou entregando o meu caminho ao Senhor, eu quero confiar nele, que ele faça. Ou talvez do 37, versículo 17, pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. Então que o Senhor me sustente, que o Senhor me guarde. E talvez a promessa que mais ressoe na cabeça do rei Ezequias nesse momento é aquela de 2 Samuel 7, versículo 16, que é Deus falando a Davi. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Essa é a promessa que Deus faz a Davi, falando que sempre haveria um descendente dele no trono. O reino dele seria para sempre. E hoje, olhando num plano geral, nós entendemos que quem cumpre essa promessa perfeitamente é Jesus, que é o descendente de Davi, que reinará para sempre. Mas naquele momento, o único descendente de Davi que estava no trono era o rei Ezequias. Ele era aquele da dinastia. E o que acontece? Ezequias até esse ponto não tinha nenhum herdeiro. Ele não tinha filhos ainda. Depois ele vai ter Manassés, mas até esse ponto ele ainda não tinha filhos. Um rei sem herdeiros, sem alguém para cumprir a sua dinastia e morrendo. Então talvez ele pense, Senhor, e essa promessa do Senhor, ela se cumprirá? Por favor, Senhor, lembra-se da sua promessa, cumpre a sua promessa. Então, o que acontece quando Ezequias ora essa oração? Mesmo essa oração curtinha, mesmo essa oração que não tem muito conteúdo, mas que ele pede, Senhor, lembra-te da sua promessa, lembra-te daquilo que o Senhor tem falado. Ezequias é curado. Ele recebe a cura rapidamente. A Bíblia diz que antes que Isaías saísse do palácio, antes que ele chegasse na parte de fora, Deus manda que ele volte e conte a Ezequias, olha, você vai ser curado. E mais do que isso, você vai ser salvo dos exércitos que tentam invadir o seu reino.
Então, Ezequias recebe aquilo que ele pediu, aquilo que ele não pediu e muito mais. O Senhor se lembra dele e dá tudo aquilo não que ele queria, mas tudo aquilo que ele precisava, como um homem doente e como um rei em perigo. O que isso nos ensina, então? O que é que faz com que Deus escute a nossa oração? Isso nos dá algumas lições. Primeiro, Deus ouve orações fracas, orações não muito formuladas, orações não muito pensadas, como a do rei Ezequias. Mesmo o nosso choro, as nossas lágrimas, aquela oração curtinha que nós fazemos quando estamos tristes, nós não sabemos o que pedir, Deus ouve essas orações. Deus também ouve as nossas orações quando elas não têm muito sentido. Talvez você já terminou uma oração e falou: olha, eu já estou na dúvida disso aqui que eu acabei de pedir. E a gente tem aquela alegria, graças a Deus o Senhor é onipotente, Ele sabe o que eu quis dizer. Muitas vezes nos encontramos como Pedro, falando ali no Monte da Transfiguração, quando ele vê uma coisa que ele não sabe explicar, ele vê Jesus transfigurado e Elias e Moisés à volta de Jesus, e a Bíblia diz que ele começa a falar: bom é estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, e a Bíblia deixa claro, Pedro dizia isto porque não sabia o que estava dizendo. Muitas vezes nós também não sabemos o que estamos dizendo. Nós oramos só por orar, mas mesmo assim o Senhor ouve as nossas orações. E Ele ouve mais do que isso, aquilo que o nosso coração quer dizer, aquilo que nós verdadeiramente precisamos. Então, as nossas orações não são ouvidas pela argumentação, por quão bem nós oramos, por quanto nós falamos. Como Jesus mesmo diz, que nós não sejamos ensinando aos discípulos, ele fala sobre os gentios que pensam que por muito falar serão ouvidos. O que faz com que a oração seja ouvida não é só o seu tamanho, também não é a sua beleza, também não é aquilo que nós colocamos na nossa oração como uma oração bem feita. Talvez nós ouvimos alguma oração de vez em quando e nós descobrimos atributos de Deus que nós nem sabíamos que Ele tinha. Quando nós ouvimos algum irmão orando: Senhor Deus, autoexistente, transcendente, imanente. É bonito, mas não é esse fator que faz com que a nossa oração seja ouvida. O que faz com que a nossa oração seja ouvida e respondida pelo Senhor é Ele mesmo. É o Senhor Deus que decide ouvir a nossa oração. A Bíblia relata várias vezes que Ele decidiu vir até nós. Eu não tenho um versículo aqui, mas essa frase ela se repete várias vezes na palavra. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Nós temos um Deus que decidiu ser o nosso Deus. E Ele decidiu que nós seríamos o povo dele. Então Ele decidiu ouvir as nossas orações. Esse Deus maravilhoso, que é transcendente, que é gigantesco, que criou o universo, essa força criadora que os cientistas vivem por tentar descobrir o que é, Ele é sim maravilhoso e poderoso, mas Ele também é um Deus pessoal, que decide ouvir cada um de nós. Então sempre que nós estivermos com dúvidas de por que o Senhor me ouve, será que Ele vai atentar os ouvidos dele para mim? Será que Ele vai se voltar para mim? Por que Ele faria isso? Ele faria pelo caráter dele. Ele é um Deus misericordioso, gracioso e amoroso, que decide por ouvir as nossas orações, mesmo aquelas curtas, mesmo aquelas não muito pensadas, mesmo aquelas orações que nós só dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade, ou Senhor, faça o melhor, ou só quando nós dizemos Senhor e começamos a chorar. Ele ouve as nossas orações e Ele entende aquilo que se passa no nosso coração. Portanto, devemos orar sempre, mesmo quando não sabemos fazer uma bela oração, mesmo quando não conseguimos falar tudo o que sentimos e precisamos, mesmo quando não conseguimos falar nada. Quando conseguimos só dizer Senhor e chorar, Ele ainda nos ouve, porque Ele é um Deus que ouve as nossas orações, que decide por ser o nosso Deus,
e estar conosco diariamente. Amém? Oremos então ao Senhor nosso Deus, agradecendo por aquilo que Ele tem feito. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor nos ouve, porque o Senhor atenta os teus ouvidos para nós, porque em tudo o Senhor tem nos abençoado, de bênçãos que podemos contar e daquelas que por falta de fé ou por ignorância nós nem notamos que o Senhor tem nos abençoado, que o Senhor já tem nos guardado. Pedimos perdão por isso e que cada vez mais nós vejamos as bênçãos do Senhor e falemos contigo acerca delas, agradecendo em tudo e orando e derramando nosso coração na tua presença, mesmo quando não sabemos o que falar, mas o Senhor sabe aquilo que precisamos, porque o Senhor nos ama. Em nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos nos dividir